Olá, irmãos, que a graça e a paz de Cristo encham a sua vida. A Igreja de Cristo é formada por todos aqueles que receberam a salvação pelo Filho, através da graça mediante a fé. E é o Espírito Santo que manifesta em nós essa fé. O mesmo Espírito que nos torna um só corpo, o corpo de Cristo, que agora se reúne para adorar o seu nome. A palavra de Deus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 20, diz assim que onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, em nome dele, em nome de Jesus, nós nos reunimos nesse momento para prestar culto ao único que é digno de recebê-lo. Nesse momento, nós vamos orar, invocando a presença de Deus para o nosso culto. Para essa oração, contaremos com a participação da nossa irmã Ana Júlia Rodrigues. Nosso Pai, nos reunimos nesse momento pela obra do Espírito Santo, que habita em nós para te adorar. Louvamos ao Senhor por tuas grandiosas ações e manifestações na história e pelo teu imenso amor, que nos lança e nos abraça em Cristo Jesus. Clamamos pela tua presença inconfundível em nossas vidas e invocamos o seu santo nome e pedimos: receba essa adoração, nossa gratidão e nosso louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse é o momento no nosso culto onde nós vamos prestar nossa adoração a Deus através da música. E o meu convite a você é que você não fique apenas assistindo, mas que você também cante, que você também louve ao Senhor nesse momento através dos louvores. Vamos juntos adorar o nosso Deus. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me ver secado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença do Rei. Por isso eu grito na presença do Rei. Por isso eu corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo na presença do Rei. Por isso eu danço na presença
ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Mesmo nos nossos cultos à distância, nós temos mantido esse espaço de oração pelas nossas crianças. Isso porque o nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou um amor e uma dedicação toda especial a elas. Por isso, nesse momento, vamos apresentar a Ele, apresentar diante de Deus os nossos pequeninos e as nossas pequeninas. Para essa oração, contamos com a participação da nossa irmã Ana Júlia Alves. Grande Deus, obrigada pela grande bênção de termos as crianças em nosso meio. Louvamos ao Senhor por ter confiado a grande e amável responsabilidade de criar e ensiná-las em teus caminhos. Nos capacita a cumprir este chamado e a cuidar delas. Protege ela de todo o mal presente nesse mundo. Protege ela das más influências e enche sua vida com o Espírito Santo, assim como o Senhor prometeu. Oramos no santo nome de Jesus. Amém. Nós louvamos ao Senhor e agradecemos muito a todos os irmãos que têm se mantido firmes, que têm se mantido constantes em seus dízimos e nas suas ofertas. A bênção de Deus tem alcançado a vida da nossa igreja através da sua vida. Você que é dizimista, você que faz a sua oferta fielmente todos os meses. Através da sua contribuição, a igreja tem podido ajudar famílias e pessoas que têm nos procurado, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Que Deus possa retribuir, que Deus possa abençoar o seu trabalho, o seu sustento, que nunca venha faltar nada no seu lar. Mas saiba que a qualquer momento você pode contar com a sua igreja. Que Deus abençoe muito você, que você possa fazer o seu dízimo, a sua oferta com o coração verdadeiramente adorando ao nosso Deus. Para esse momento, nós teremos a participação da nossa irmã Grazi, que vai louvar a Deus com um hino. Existe só um jardineiro que chora ao ver cair do seu jardim uma flor, aquela que tantos
zelou com carinho. Agora lhe causa as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuías o perfume do mais puro amor. Porque deixastes que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor. Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e o jardim floriu. Os crentes são as plantações do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado é a flor que caiu. O vento do mundo é o que não presta. Soprou na flor até que a destruiu. Aquele que foi seu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar ao ver a sua flor caída e morta na lama, sem forças pra se levantar. Amado irmão que me ouve agora, ainda há tempo pra você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai a Deus enquanto se pode achar, a tua cadeira ainda lhe espera. Retorne para ocupar teu lugar. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo, fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda a flor que caiu novamente brotar, porque ele mesmo falou que um dia para o céu querido jardim vai levar. Para o céu querido jardim vai levar. Para o céu querido jardim vai levar. Amém. A leitura do texto bíblico se encontra em Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 11, e será conduzido pelo nosso irmão Rodrigo. E logo depois da leitura faremos uma oração de confissão para o perdão dos nossos pecados. Boa noite, irmãos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu vou participar hoje lendo um texto que se encontra em Romanos 5, de 6 a 11, tá? Vamos lá.
De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Pai querido, em nome do seu Filho Jesus, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui na sua casa, para podermos orar e agradecer o seu santo nome, ó Pai. Santo e eterno Deus, colocamos em suas mãos as nossas vidas, ó Pai, e que o Senhor, ó Pai, diante de sua misericórdia, da sua graça e da sua bondade, perdoe todos os nossos pecados, as nossas falhas, e que o Senhor, ó Pai, possa conduzir as nossas vidas no melhor caminho. Conduza, ó Pai, o Espírito Santo a nos dar a entendimento, a oração pelo Pai, e que o Senhor, ó Senhor Jesus, esteja conosco em todos os dias da nossa vida, passando pelos momentos mais difíceis que a gente passa pela essa pandemia de Covid-19, ó Pai. Cuida de cada família, de cada lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. E é chegado nesse momento a hora de ouvirmos a exposição e a leitura da Palavra de Deus através da vida do nosso querido pastor, o pastor Marcelo. Que os seus ouvidos, o seu coração esteja completamente atento e voltado a esse momento, que você possa receber a unção do Espírito Santo para compreender aquilo que a Palavra de Deus tem a nos dizer. Aproveite esse momento e que Deus te abençoe. Graça e paz, meus irmãos. Nós vamos meditar hoje na carta de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo, do versículo 8 até o versículo 15. Antes de meditar, vamos orar. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, nesse tempo de lermos e meditarmos na Tua Palavra, ilumina as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração, de maneira que essa palavra encontre acolhida em nós e de maneira também que encontremos o caminho pelo qual viver essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou ler aqui, meus irmãos, esse texto maravilhoso da carta de Paulo. E diz assim: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for a sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que meu trabalho produzisse resultado entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados.
tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Bom, meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos é um texto muito importante que nós devemos dedicar muita atenção, tendo em vista que Paulo explica nela de maneira muito clara e muito didática a história da salvação ou a doutrina da salvação, as questões do pecado, as questões da salvação em Cristo, as questões da vida cristã. Então é um texto que nós devemos ler bastante e sempre nas nossas vidas. Bom, nesse trecho que nós lemos, há alguns destaques também que são muito importantes para a nossa reflexão, inclusive enquanto povo de Deus hoje, né? No versículo 8, Paulo fala da existência, né, da presença dessa igreja lá em Roma. Em primeiro lugar, por meio de Cristo, dou graças a meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Imaginemos, meus irmãos, Roma é a capital do Império Romano, a cidade importante, mais importante daquela época. E lá na capital do Império Romano, que não era um império cristão nessa época, havia uma comunidade cristã. Na capital do império havia uma comunidade, um ajuntamento, um pequeno ajuntamento de cristãos ali. E Paulo diz que isso era tão importante, a presença da fé em Cristo ali em Roma era tão importante que isso tornou-se conhecido nos outros locais, nas outras cidades do Império Romano. Então é muito importante para aquela época as pessoas terem esse conhecimento. Há cristãos lá em Roma, na capital do Império, então, e são conhecidos, recebem cartas dos apóstolos, né? Estão estabelecidos lá. Então isso poderia animar outras comunidades a se declararem também, né? E o quão é importante o testemunho do cristão, o testemunho da cristandade, né? De tornar-se transparente essa fé que deve ser vibrante, abençoadora, porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, então nós devemos ser abençoadores por onde quer que passemos, né? E Paulo também dizendo como que escreve, por meio de quem escreve a eles, dizendo por meio de Cristo, né, meus irmãos? Cristo é o meio pelo qual nós chegamos até Deus. E também é o meio pelo qual Deus chega até nós. Cristo é o mediador, Ele está no meio entre nós e Deus. Ele é o único e verdadeiro mediador entre nós e Deus. Então Paulo diz, é por meio de Cristo que eu dou graças, por meio de Cristo que eu converso com Deus, por meio de Cristo que eu glorifico a Deus. E é por meio de Cristo que Deus abençoa também as nossas vidas, né? Mas a importância de termos essa consciência de que tudo é feito por meio de Cristo e da necessidade de, enquanto cristãos, a nossa fé ser conhecida, as pessoas terem essa referência. Esse homem é um discípulo de Cristo, essa mulher é uma discípula de Cristo. Isso é muito importante para a divulgação do Evangelho do Senhor, o Evangelho que todos precisam ouvir e crer para serem salvos. No versículo 9 e 10, Paulo diz assim, eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho, e Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. Peço a Deus que, se for a vontade dele, que ele faça com que eu possa ir visitá-los. Aqui é interessante, Paulo diz assim, ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. Bom, Paulo era um homem de oração, um homem que sabia da importância da oração por alguns motivos, né? Ele era obediente aos mandamentos do Senhor e os mandamentos do Senhor mandam que sejamos homens e mulheres de oração. Isso por si só já deve nos fazer ser pessoas de oração. Mas há algo que vai além na vida de Paulo e vai na nossa vida também. Paulo experimentava diariamente os benefícios da oração, as bênçãos alcançadas como respostas
das suas orações, né? Isso nós devemos experimentar na nossa vida também e sermos incentivados a orar cada vez mais. Então, a intensidade com que Paulo orava sem cessar e nos incentiva a orar sem cessar também, e a intensidade com a qual ele orava pelos romanos. Ele diz: eu sempre oro por vocês. Às vezes nós podemos achar que Deus sabe de todas as coisas, ou que nós não precisamos orar, ou que basta falar a Deus uma vez só sobre o assunto ou a pessoa que nós queremos que Deus abençoe. Paulo ensina que a dinâmica é outra, né? Paulo não diz aos romanos assim: olha, um dia eu orei por vocês. Ele fala: eu sempre me lembro de vocês nas orações. Então Paulo nos ensina que a nossa oração deve ser sem cessar e devemos sim apresentar-nos muitas e muitas vezes diante de Deus, buscando bênçãos maravilhosas das mãos do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, e sermos tremendamente abençoados. No versículo 11, Paulo diz: eu quero muito ir vê-los a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Veja que coisa maravilhosa. Paulo tem o desejo de ser útil para aquelas pessoas, meus irmãos. A comunidade cristã é uma comunidade útil. Nós devemos ser úteis na vida uns dos outros. A utilidade que Paulo quer aqui apresentar para aquelas vidas é uma utilidade de oferecer algo substancial, algo importante, algo que seja duradouro na vida daquelas pessoas. Ele quer repartir com aquelas pessoas um pouco da fé para que elas sejam fortalecidas, e ele conta que isso também fortalece a ele. Isso é tão importante para a nossa reflexão nesses tempos, meus irmãos, nesses tempos em que nós somos convidados a viver de maneira individual e fazendo do outro uma utilidade, né? Não é a preocupação de como ser útil na vida do outro, a preocupação de como o outro pode ser útil na minha vida, e terminada essa utilidade não há mais necessidade do relacionamento. Paulo vem quebrando esses convites, né, dizendo não, entre a cristandade é completamente o contrário. Nós nos apresentamos para ser úteis na vida uns dos outros. A primeira preocupação dele é ser útil na vida do próximo. E depois que ele vai falar em receber algo daquelas pessoas, também ser fortalecido por aquelas pessoas. Então Paulo traz a reciprocidade, né? O receber e o oferecer. Nós somos convidados nos dias de hoje a apenas receber, apenas ter o desejo de receber sem nada oferecer. E Paulo conta que não deve ser assim entre os cristãos, que nós devemos oferecer, sermos úteis, oferecer algo substancial uns aos outros e sermos abençoados também pelos nossos irmãos e nossas irmãs. Uma vida recíproca de bênção na vida uns dos outros. É assim que nós devemos viver. E no versículo 14, Paulo diz assim: pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. Meus irmãos, Paulo tem um senso de obrigação com o seu ministério muito intenso. Por várias vezes ele diz: eu sou apóstolo de Jesus Cristo, chamado para pregar o evangelho da salvação. E ele diz que é um dever dele. O dever no sentido da obediência. Deus me deu essa obrigação e eu devo ser obediente e fazer isso. E dever no sentido de ser devedor disso, né? Ou seja, Deus me deu esse dom, Deus me emprestou esse dom e eu preciso utilizá-lo da melhor maneira possível para glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, não há quem não tenha sido vocacionado com dons pelo Senhor. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, nos ensina que o Espírito Santo vocaciona a todos nós com algum dom segundo a vontade do próprio Espírito Santo, né? Por vezes, nós tentamos
e gostaríamos de ter dons para os quais nós não fomos chamados e vocacionados. E aí as coisas não dão certo, elas ficam estranhas. Nós precisamos entender a nossa vocação em Deus, a nossa vocação em Cristo, para aí sim, com senso de muita responsabilidade e dever, glorificar o nome do Senhor dessa maneira, obedecendo e exercendo o talento e o dom com o qual Ele nos vocacionou e nos chamou para viver a vida cristã. Isso tudo, meus irmãos, está envolvido nesse desejo de Paulo da reciprocidade, de estar junto com os romanos, de abençoar a vida dos romanos e de ser abençoado pelos romanos também, né? Compartilhar com os romanos aquilo, o dom que ele tem, que é de pregar o Evangelho, e receber também, ser abençoado com os dons com os quais o Senhor vocacionou os romanos. Essa vida que Paulo quer viver, essa vida que Paulo diz que nós devemos viver também. E é muito importante essa reflexão, principalmente nesses dias em que somos chamados para viver de maneira muito individual e individualista, pensando primeiro naquilo que é próprio do indivíduo e negando aquilo que é próprio da comunidade, aquilo que é próprio do corpo, né? Paulo nos chama para inverter essa ordem, meus irmãos, nos preocuparmos mais com a unidade do corpo, mais com a qualidade das nossas relações, mais com a qualidade dos nossos relacionamentos, a saúde espiritual dos nossos relacionamentos uns com os outros e com Deus, e que, tendo essa saúde, as coisas vão sendo acrescentadas também individualmente nas nossas vidas, né? Então era o desejo de Paulo de viver dessa maneira, e ele nos chama para viver dessa maneira também, não como invenção dele, mas porque Cristo ordena que devemos viver assim. O Senhor, lá na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele diz que o desejo dele é que nós sejamos um corpo, sejamos uma unidade em povo, porque isso serve de testemunho que Jesus foi enviado da parte de Deus para salvar todo aquele e aquela que crê. Então, meus irmãos, Paulo nos chama à coragem. Nós somos instigados a sermos corajosos e viver praticamente na contramão do tempo. Num tempo em que celebra individualidade, Paulo nos instiga, nos provoca a viver a reciprocidade, sendo úteis na vida uns dos outros e abençoando a vida uns dos outros. Amém? Pai querido e bendito, em nome de Jesus Cristo, glorificamos o Teu santo nome, clamando a Ti, ó Deus, que nesse tempo o Senhor seja a nossa fortaleza para que de fato consigamos viver enquanto corpo cristão, ó Deus. Deixamos de lado a individualidade, o egoísmo, os caprichos próprios, ó Deus, para abençoar as vidas uns dos outros, sermos úteis na vida uns dos outros. Nos ensine e nos conduz pelo caminho de nos preocuparmos com a qualidade dos nossos relacionamentos, ó Deus, de maneira que tenhamos relacionamentos saudáveis e dentro desses relacionamentos saudáveis sejamos indivíduos saudáveis também, em nome de Jesus Cristo, Pai. Conduz-nos por esse caminho para a glória do Teu nome, a saúde e a bênção da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam, irmãos, convosco, seus lares e familiares, e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e sempre. Amém.